Irmãos, nós temos estudado esse Evangelho, o Evangelho de Mateus, temos observado algumas características desse Evangelho, e na medida que vamos observando algumas características desse Evangelho, nós conseguimos detectar verdades que decorrem não somente das palavras, da composição, da redação, mas também mensagens presentes na forma como essa redação do Evangelho é feita. Então nós encontramos, os irmãos têm me acompanhado, eu tenho tentado mostrar as habilidades literárias de Mateus para vocês, na medida que essas habilidades literárias lançam luz ou destacam algumas verdades. Quando Mateus quer destacar alguma coisa, ele usa de certos recursos literários. Ele faz uso de certas palavras, ele monta as frases de tal maneira que faz com que aquilo que ele quer realçar e destacar fique, de fato, realçado e destacado. E um dos fenômenos ou dos artifícios, se nós podemos, ou recursos, se nós podemos chamar assim, literários que Mateus usa dentro do seu evangelho, na composição do seu evangelho, que é um evangelho muito bem estruturado. Mateus era um homem muito hábil na forma como escreve, é o que nós podemos chamar de ecos internos. Ecos internos. E o que são os ecos internos? Mateus, na medida que ele vai desenvolvendo a sua narrativa, ele insere no seu texto alguns detalhezinhos que fazem com que o leitor atento se lembre de outras passagens. Isso é um eco interno. Quando a pessoa vai lendo o texto, ele coloca lá algumas palavrinhas, algumas expressões, e essas expressões fazem com que o leitor faça uma conexão entre aquele texto que ele está lendo e coisas que Mateus já escreveu. Esse é o objetivo do eco interno. O texto presente evoca algumas outras passagens já escritas, já expostas por Mateus até esse ponto aqui. Estamos já quase no fim do Evangelho. E isso tem um valor especial. Isso tem um valor especial na medida em que isso serve a certos aspectos didáticos e doutrinários. Por que eu estou dizendo isso? Nessa altura da exposição e diante desses versículos que nós acabamos de ler, porque nós estamos diante de um cenário que é o cenário do Monte Calvário. É o cenário do monte em que Jesus morreu, o Monte da Cruz. E esse cenário, Mateus, em sua habilidade literária, na sua incrível capacidade de usar esses recursos literários na sua obra-prima, que é esse Evangelho, ele insere nessa narrativa algumas pequenas luzes, alguns pequenos detalhes que fazem com que o leitor atento se lembre de uma outra montanha. Quando nós lemos o relato presente no Monte Calvário, no Monte da Cruz, no Monte da Morte e da Vergonha, nós somos remetidos involuntariamente porque Mateus nos leva a isso, nós somos remetidos a uma outra montanha mencionada no Evangelho. É o Monte da Transfiguração. Mateus coloca algumas coisinhas aqui que fazem com que você se lembre do Monte da Transfiguração. Há um grande contraste entre os dois montes. E há um grande contraste. Como é que fala? Contraste. O que está acontecendo? Aqui, tá travando a minha. Além de cego, tô ficando mudo também. A língua se apega ao céu da boca. Isso é juízo de Deus. Há um contraste entre os dois montes. Um realça a glória, o outro realça a vergonha, a humilhação. Mas Mateus quer que ao olhar para o Calvário eu não veja só a vergonha, eu não veja só a humilhação, eu não veja só o homem sangrando. Eu me recorde também, ainda que de maneira tênue, ainda que sobre um pano de fundo claro, de pouca percepção, que chama pouco a atenção, não é um pano de fundo fulgurante, mas ele coloca essa narrativa sobre um pano de fundo um tanto opaco, mas que faz com que eu me lembre da transfiguração. Alguns exemplos. Na transfiguração, no capítulo 17, o texto fala que depois de 6 dias eles foram ao monte. E Mateus 27:45 fala que a partir da 6ª hora, há uma conexãozinha 6:6, pequenininha, está lá. Não é por acaso que Mateus faz isso. Em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, no versículo 5, Jesus é chamado de o Filho de Deus. É feita uma alusão a Jesus como Filho de Deus. No Calvário, no versículo 54, Jesus é chamado de Filho de Deus. No Monte da Transfiguração, na narrativa, existe uma frase que diz que eles ficaram extremamente atemorizados, os que estavam com Jesus. E essa frase é repetida, literalmente, na narrativa da crucificação. Os que estavam ali, o centurião e os que estavam com ele, ficaram extremamente aterrorizados ou atemorizados. É a mesma frase sendo repetida na narrativa da morte de Jesus. O texto da Transfiguração menciona 3 pessoas testemunhando tudo aquilo: Pedro, Tiago e João.
A narrativa da crucificação menciona, por nome, 3 pessoas também, mas são 3 mulheres que testemunham tudo aquilo que está acontecendo. Mateus faz também com que alguns contrastes apareçam, mas são contrastes evocativos. São contrastes que evocam fazem com que eu me lembre do texto da transfiguração. A transfiguração foi um evento oculto, não foi público. A crucificação foi um evento público para que todos vissem ser objetivo da morte por crucificação. Um dos objetivos era dar publicidade àquela morte. No texto da transfiguração, no versículo 2, as vestes de Jesus reluzem. No texto da crucificação, as vestes de Jesus são partidas, são divididas. No texto da transfiguração, 2 figuras do Velho Testamento aparecem e se põem ao lado de Jesus. No texto da crucificação, 2 ladrões são colocados ao lado de Jesus. No texto da transfiguração, nós temos um cenário cheio de luz. No texto da crucificação, nós temos um cenário cheio de trevas. No texto da transfiguração, nós vemos Elias aparecendo. No texto da crucificação, nós vemos as pessoas esperando Elias aparecer e ele não aparece, porque essas coisas estão presentes na narrativa não somente porque elas aconteceram de fato, mas Mateus quer fazer com que nós, olhando para a cruz, não vejamos apenas o Calvário, mas lembremos também do Monte da Transfiguração. Por quê? Por quê? Porque Mateus não quer que em momento nenhum os seus leitores percam de vista a glória daquele homem que está pendurado naquele madeiro. Em um momento, não se deixem enganar, não se deixem iludir. Esse homem que está pendurado na cruz, humilhado, sangrando, morrendo, nu, lamentando ali o abandono do Pai. Não percam de vista a realidade da sua glória, da sua grandeza. E mais, o Monte da Transfiguração mostrou um lampejo da glória do reino do Messias. E Mateus quer que nós olhemos para o Monte Calvário e vejamos também um lampejo da grandeza do reino do Messias. Como eu posso ver um lampejo da grandeza do reino do Messias no Calvário? Simples, pela cruz. O Senhor conquistou um povo. Pela cruz o Senhor formou a sua corte. Pela cruz o Senhor comprou homens de todas as línguas, povos e nações e os inseriu no seu reino, formando o seu povo glorioso. Então nós vemos na cruz, vemos que a cruz é um fator crucial, é um fator fundamental para a formação do reino de Cristo sobre toda a terra. Os pais da igreja, os teólogos que viveram até o 6º século, eles olhavam para o texto de Isaías 53 que diz, o principado está sobre os seus ombros. E eles diziam, o que está sobre os ombros de Cristo, o que esteve sobre os ombros de Cristo foi a cruz. E quando Isaías diz o principado está sobre os seus ombros, o governo está sobre os seus ombros, ele está dizendo, essa era a compreensão dos teólogos antigos, ele está dizendo que Cristo reina através da cruz. A cruz esteve sobre os seus ombros e por meio dela ele governa as nações. Nós fomos comprados pela cruz e trazidos para o seu reino glorioso através da cruz, de modo que a imensidão, a grandeza, a amplitude, a expansão desse reino se dá por causa da cruz. E Mateus quer que nós tenhamos esses pensamentos ali como pano de fundo enquanto nós lemos isso. Estamos lendo sim a narrativa da miséria do Senhor morrendo pelos nossos pecados, mas não podemos esquecer este que está sofrendo, padecendo miseravelmente aqui. Este é o Filho glorioso de Deus, o homem do Calvário, é o homem do Monte da Transfiguração. O homem que sangra é também o homem que fulgurou no outro monte. O homem que padece traspassado nessa montanha é o homem que mostrou sua glória, é o homem cuja glória explodiu e foi vista diante dos discípulos na outra montanha. Não percam isso de vista. O homem que está aqui morrendo é o rei que se manifestou na outra montanha e que agora nesta montanha compra os seus súditos, compra o seu povo e expande o seu domínio através do sangue que ele derrama, porque por esse sangue ele compra as pessoas. Ele traz as pessoas para dentro da sua cidade. Os irmãos não devem então se enganar. Diante do Calvário, os irmãos devem ver vergonha e glória. Diante do Calvário, os irmãos devem ver miséria e grandeza. Diante do Calvário, os irmãos devem ver sofrimento e salvação. E Mateus quer que nós vejamos isso. É isso que Mateus quer criar em nossa mente, de modo sutil, enquanto nós lemos essas narrativas. Mas o texto diretamente. Isso que eu disse agora são coisas que o texto fala como que por um cochicho. Mateus cochicha conosco dessa forma. Mateus, enquanto ele fala desse jeito, ele fica cochichando, dizendo certas coisas num sussurro.
Vejam, a glória está embutida. Aí. Vejam, o reino está embutido. Aí. Isso ele fala nesses sussurros literários, através desses recursos, mas há coisas que ele mostra em alto e bom som. E agora então nós vamos ver isso. O que Mateus mostra em alto e bom som. E é agora que nós vamos caminhar pelo texto. E eu quero mostrar para os irmãos, aqui no texto, que a cruz, à luz dessa narrativa, tem o poder de provocar duas reações positivas. Essas duas reações são necessárias. Todos que estão aqui precisam ter na sua vida, precisam reproduzir na sua vida essas duas reações. É muito importante que os irmãos memorizem e assimilem essas duas reações que eu vou mencionar. E se alguém aqui ainda não, desenvolveu ou não apresentou em sua vida essas duas reações, é necessário que se preocupem com isso e passem a buscar o Senhor dizendo: Senhor, me ajude, tem misericórdia de mim e faça com que essas duas reações apareçam na minha vida. E a primeira reação, que nós vemos aqui agora entrando diretamente para o texto, agora. Mateus não cochicha mais, ele vai falar em alto e bom som. E a primeira reação que nós encontramos aqui é a reação do centurião, e essa reação eu vou dar o nome a ela de reconhecimento. Eu poderia dar o nome de conversão. Arrependimento, uma mudança no modo de ver as coisas, uma mudança no modo de ver Jesus, enfim. Você pode escolher também o nome do ponto como quiser, mas eu escolhi esse nome. A primeira reação que aparece aqui no texto diante da cruz, a primeira reação diante daquele cenário que nós temos estudado e exposto diante dos irmãos. Eu tenho tentado pintar o cenário da cruz para os irmãos. Eu não consigo fazer o que Mateus fez, ele é muito bom, mas espero ter tido algum sucesso. Quando eu narro as coisas, espero ter algum sucesso na criação de quadros vívidos, coloridos, mentais, em movimento para os irmãos. Eu espero estar conseguindo fazer isso. Eu não estou usando a tela. Vocês não têm notado isso. Eu não tenho usado a tela. Eu não tenho usado a tela porque a tela dá muito trabalho para fazer, e às vezes o efeito não é tão bom. Eu prefiro criar a tela na sua cabeça. Eu prefiro mostrar a tela aí dentro. Você pintando as cenas aí dentro, na medida que eu vou narrando com a ajuda das ferramentas que Mateus usa. Então, nós vamos olhar aqui para o versículo 54 e ver essa cena. Essa cena que mostra um reconhecimento ou uma conversão, ou um arrependimento. Uma mudança de conceito no coração de um homem, especialmente daqueles que estavam com ele. Então veja o que diz o texto. Aqui, quando o centurião, o que é o centurião ou quem era um centurião? Centurião era o líder de um grupo de 100 soldados. Ele chefiava 100 soldados. Esse centurião certamente era o chefe de todos os soldados que estavam lá no Calvário naquele momento. Ele era o chefe dos soldados. Vocês acham que ele era bonzinho? Ele era o herói da história, ou o vilão? Era o vilão. Ele dava as ordens. Ele estava ali. Era um soldado que tinha alcançado a sua posição por causa do seu zelo, por causa do seu rigor, por causa da sua disciplina. Era o líder de 100 soldados romanos. E ele está lá, liderando provavelmente tudo aquilo como representante ali do Estado romano. E o texto fala que esse centurião, juntamente com os que com ele vigiavam Jesus. O texto, a narrativa da crucificação fala que depois que os soldados crucificaram Jesus, certamente sob as ordens desse centurião. Depois que fizeram isso, eles montaram um guarda ali para evitar que houvesse qualquer tipo de insurreição. Talvez os discípulos, que até o momento estavam apavorados, escondidos em algum buraco, sabe-se lá onde não sabemos. Mateus não falou onde estão os discípulos. Desaparecem, somem. Onde estão eles? Não sabemos. Estão escondidos em algum lugar, embaixo da cama talvez, não sei. Onde estão? Estão apavorados, escondidos, em pânico. Mesmo assim, o centurião, os soldados ali montaram guarda porque sabiam que Jesus era alguém que poderia despertar nas pessoas alguma reação tentando livrá-lo. Ali, por isso estavam montando guarda. Enquanto montavam guarda, eles perceberam os episódios que aconteceram. O texto diz, no versículo 54, quando o centurião, esse chefe militar e os que com ele vigiavam Jesus, os demais soldados, aquele grupo de soldados que estava ali vigiando Jesus, homens cruéis, homens sanguinários, homens incrédulos, zombadores, viram o terremoto. Aqui Mateus menciona novamente o terremoto. Nós aprendemos na exposição anterior que quando o Senhor Jesus morreu, o véu do templo, a cortina do templo se rasgou de alto a baixo. Nós comentamos isso aqui. Nós
Falamos um pouco sobre o significado disso. Uma das possibilidades é que o Senhor rompeu naquele momento aquela cortina e saiu do templo esmagando tudo como um Deus irado. E o centurião percebeu os efeitos disso no terremoto. Mateus está mencionando o terremoto novamente porque o terremoto vai acontecer no capítulo 28 também. E o terremoto vai acontecer no capítulo 28 no momento da ressurreição. E Mateus quer nos familiarizar com esse momento que vai chegar. Mateus agora não está jogando a nossa mente lá para trás. Mateus agora está jogando a nossa mente lá para frente. Lembra do terremoto? Não esqueçam do terremoto. E vai ter mais um na hora da ressurreição, não esqueçam. Quem lê o Evangelho pela segunda vez, quando vê a menção do terremoto, lembra que tem mais um lá na frente. Isso não é por acaso. Mateus quer que você lembre que tem mais um terremoto lá na frente. É o terremoto que faz com que o túmulo, a pedra do túmulo se mova e o Senhor então saia dali triunfando sobre a morte. Por isso o terremoto é mencionado. Aqui ele menciona o terremoto e o texto fala de tudo o que havia acontecido. O que havia acontecido? Nós vimos no texto anterior que quando o Senhor morreu, além do terremoto, houve o rompimento das rochas, as rochas se partiram, houve uma grande escuridão, as trevas vieram sobre toda a terra. Do meio-dia às 3 da tarde, precisamente no momento em que a luz do sol é mais forte, houve uma densa escuridão. E a Bíblia fala que os mortos saíram dos seus túmulos, os mortos, alguns santos que tinham morrido, ressuscitaram e saíram do seu túmulo e depois que o Senhor ressuscitou, esses mortos entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Será que o centurião viu isso? Será que no meio da penumbra ele pôde contemplar alguma coisa acontecendo assim? Existiam túmulos lá perto. Local do Calvário era rodeado de sepulturas. Será que o centurião viu um cadáver saindo do túmulo? Mateus não se preocupa em dar esse detalhe. E como foi essa ressurreição? Se ele viu como esse cadáver saiu de lá de dentro, não devia ser muito bonito, um cadáver andando de noite no meio do terremoto. Não deve ser uma visão muito agradável. Mas o fato é que o impacto de todas essas coisas sobre aquele homem e os que com ele estavam foi um impacto muito forte, foi um impacto muito chocante. Ele viu todas essas coisas, a escuridão, o terremoto, as pedras se partindo, percebeu todo aquele alvoroço. E então, diante disso, ele anuncia uma frase que consubstancia o seu reconhecimento, a sua mudança de mente, a sua conversão. É por isso que a cena do Calvário é uma cena de glória, é uma cena de redenção, é uma cena que evoca o sucesso do reino. As coisas começaram a acontecer. O Senhor morreu. O reino começou a se expandir. As fronteiras começaram a se movimentar. O centurião estava perto, e as fronteiras o envolveram. E o reino já começa a crescer ali mesmo. A glória do reino vai se expandindo. As muralhas do reino caminham. As muralhas do reino se movem, e o centurião ali perto vai sendo envolvido por elas, e esse reino vai se expandindo. Tudo isso prepara a mente do leitor para o que vai ser dito no capítulo 28. Ide por todo o mundo e preguei o evangelho a todas as nações, para que o reino se expanda. Mas vejam, ele já começou a se expandir. Os soldados estavam ali. Eram os candidatos menos prováveis de serem abrangidos pelo reino. Eram os candidatos menos prováveis de se curvarem diante da cruz. E são precisamente eles que tombam ali diante da grandeza do reino, daquele homem que está lá sangrando morto. É a glória do reino em Mateus. A glória do reino em Mateus é uma glória que evoca não somente o reino escatológico, mas o reino que salva. A cruz já começou a salvar. O crucificado já começou a conquistar ovelhas. O Filho de Deus já começou a expandir o seu império. E aqueles homens são alcançados por essa graça. E o que eles dizem? O que ele diz? O que o centurião diz? O texto diz que eles todos, vendo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados. E aqui a conexão forte com um texto da transfiguração. Ficaram aterrorizados. Interessante isso. A conversão é precedida por medo. A conversão é precedida por medo. Terror, pavor. Nós somos os executores deste homem. Nós cravamos os pregos nele. Nós o açoitamos, vocês, sob meu comando, o chicotearam. Nós traspassamos os seus pés. Nós o atravessamos com uma lança. Nós ficamos aqui montando guarda. Para evitar que ele fosse liberto, nós zombamos dele e vejam, ele era o Filho de Deus. Um grande pavor toma conta deles. Um medo terrível toma conta deles.
E isso deve nos servir como modelo. Porque, irmãos, existe no meio evangélico uma conversão atual. Uma conversão moderna que é uma conversão pirata. A conversão são conversões falsas. Conversões falsas que nós vemos por aí. Nós perguntamos para as pessoas: quando foi e como foi que você se converteu? E nós ouvimos coisas. Ah, pastor, eu fui na igreja. E eu senti um fogo assim. E eu olho isso. O fogo. E assim, aquilo assim. E daí? Daí? É isso? Mas isso você deve procurar. Talvez um médico. Você talvez queimação no estômago. Pode ser um problema estomacal. Pode ser uma gastrite, talvez. Porque não é assim que as coisas funcionam. Na realidade do reino, as coisas não acontecem assim. Na realidade do reino, as conversões ocorrem diante de verdades objetivas claras. Eu reconheço certas coisas. Eu olho para mim e vejo, meu Deus, eu rejeitei o Filho de Deus. Eu zombei dele. Eu virei as costas para ele. Talvez alguns aqui estejam fazendo isso agora. Talvez alguns aqui façam isso todos os domingos. Viram as costas para ele, zombam dele e o rejeitam. Então a conversão é precedida pela consciência disso. Meu Deus, eu cravei os pregos. Meu Deus, eu cravei a lança. Meu Deus, eu balancei a cabeça. Eu zombei dele e agora eu vejo, ele era o Filho de Deus, e eu estou com medo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Eu estou com medo, porque o que eu fiz é de uma culpa infinita. E só o seu perdão infinito pode me ajudar. Isso é conversão. Eu me lembro quando eu conheci o dono, o fundador da missão da Editora Fiel em São José dos Campos, o pastor Ricardo Denan, que acho que ele já faleceu. O pastor Ricardo Denan, muito velhinho, e eu fui visitá-lo em sua casa. Fui pregar na igreja dele e eu fui visitá-lo e ele me hospedou em sua casa. E ele disse pra mim, antes de dormir, nós sentamos na sala, as mulheres foram dormir, e nós ficamos conversando ali na penumbra. Eu era jovem e ele, bem velhinho. E ele disse assim pra mim, pastor Marcos, eu vou lhe contar uma coisa. Conta aí. Que medo. Ele disse, olha, eu fui criado num lar cristão e eu era um jovem, reto como uma flecha. Eu fui criado no maior rigor dos resquícios da teologia puritana ali. Meus pais ali comigo, me ensinando e fazendo com que obedecesse e eu os obedecendo. E eu ia à igreja todos os domingos. Ele disse para mim, Marcos, eu nunca na minha vida beijei uma moça, exceto a minha esposa. Nunca em toda a minha vida, eu beijei uma moça, exceto a minha esposa. Eu era reto como uma flecha. Mas no dia em que o Espírito Santo veio ao meu encontro e me convenceu do meu pecado, da minha obtusidade, do meu orgulho, da minha incredulidade, da minha iniquidade, eu fui acometido de um nojo tão grande dos meus pecados. Eu fui acometido de uma noção tão clara da minha miséria, da situação terrível em que eu estava, que eu ali, tremendo, cheio de temor e tremor, eu me lancei aos pés de Jesus e disse, meu Deus, eu nunca tinha dado um beijinho numa outra moça, mas a consciência de pecado naquele instante me lançou por terra com medo, clamando, perdoa. Isso é conversão. Isso é conversão. A conversão é assim, ela é precedida disso. O centurião olha para si, e ele vê a sua lança sangrenta. Ele olha ao seu redor e vê seus soldados ali com todos os aparatos que sob o comando deles serviram para infligir sofrimento ao Messias, vergonha e rejeição ao Messias. E ele então é tomado de grande temor. E diante desse quadro ele então muda e diz, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. É o reconhecimento, é a conversão, é o arrependimento, é o nascer de novo. Você já passou por isso? Você já experimentou isso? É o efeito glorioso da cruz vergonhosa. É o efeito fulgurante da luz inserida no escuro. É o efeito maravilhoso da cruz miserável. Você já experimentou isso na sua vida? O efeito glorioso da cruz sangrenta? Você já experimentou esse arrependimento? Senhor, o que eu fiz? Eu rejeitei, eu tenho rejeitado, Senhor. Perdoa-me. O Senhor é o Filho de Deus. Perdoa-me. Se você não teve a reação do centurião. Na sua vida não importa o que você sinta, não importa quantos cultos você frequenta, não importa quanto de oferta você dá, não. Importam suas boas intenções, o que o Senhor requer de nós é que olhemos para a cruz e tenhamos a reação do centurião. Senhor, dá-me o coração do centurião. Senhor, eu olho para a cruz. Eu vejo a cruz e eu vejo a glória do Monte da Transfiguração no Monte Calvário. Dá-me também, ó Deus, não só essa visão,
mas dá-me também a reação do centurião. Peça ao Senhor isso. Do contrário, toda a sua religiosidade, todo o seu zelo a cristão, entre aspas, não tem valor nenhum. Você será como aquele senhor que conversou comigo naquela noite. Um religioso apenas, mas longe de Deus. E queridos, existe a segunda reação. E a segunda reação está aqui, nos versículos 55 e 56. E essa reação é a reação das mulheres. Por que é a reação das mulheres? Já disse, porque a gente não sabe onde estão os homens. E Mateus tem que mostrar alguma coisa aqui, alguma reação positiva. Ele procurou os discípulos para mostrar alguma reação positiva e não encontrou. Então, quando Mateus não encontra os homens, ele olha então para as mulheres. É o que acontece nas igrejas. Quando os homens não fazem nada, as mulheres aparecem. É sempre assim. As mulheres não tinham aparecido tanto. Agora elas aparecem demais o tempo todo. Agora as mulheres não saem mais daqui. Elas vieram para ficar. Elas entram no capítulo 27 e vão até o 28. E elas participam dos momentos principais. Elas participam do testemunho da morte. Elas estão lá olhando na hora do sepultamento. E elas estão lá na hora da ressurreição. E os homens? Os homens corajosos. Os heróis da fé. A classe heróis da fé não aparece. Só aparece a classe Dorcas, assim que tinha os nomes batistas antes. Das classes de BD, classe Dorcas, classe Débora, a classe heróis da fé não aparece aqui, só aparece a classe Dorcas. E elas aparecem, realmente nesses momentos tão importantes, tão cruciais aqui, porque os homens, sabe-se lá onde estão. E o que é interessante notar nisso, e o nome que eu quero dar para essa segunda reação, e que é uma reação importante que todos nós temos que desenvolver na nossa vida, o nome dessa reação é lealdade. Lealdade. A primeira reação é reconhecimento, ou conversão ou arrependimento. E a segunda reação, acho que só tem um nome, não tem muitos substantivos, é lealdade ou, talvez, fidelidade. Elas são discípulas de Jesus, e elas são fiéis. Vejam o que diz o texto, observem. Versículo 55. Muitas mulheres estavam ali. Não temos aqui o nome de todas. Muitas estavam ali observando. De longe, elas viram essas coisas. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Elas criam em Jesus como Messias. Elas tinham saído desde a Galileia e o acompanharam até o sul, até a Judéia, até Jerusalém. O texto fala que elas fizeram isso para o servir. E o que significa isso? Em Mateus aparece essa palavrinha, de novo no capítulo 8, 15, onde mostra a sogra de Pedro, servindo Jesus e os discípulos. Então, é possível que esse servir, que aparece aqui é a realização de ações relacionadas à hospitalidade, a serviços domésticos. O que elas faziam então? Elas acompanhavam e elas faziam lá uma comidinha para os discípulos, uma sobremesa para os discípulos. Preparavam ali alguma coisa para Jesus e o acompanhavam ali. Cuidavam dessas coisas. Essa parece ser a atividade delas. Por causa dessa conexão entre o servir aqui e o servir do capítulo 8 da sogra de Pedro, ela o servia na realização de serviços de ações domésticas. E elas fazem isso, elas estão lá presentes e se os irmãos olharem para o capítulo 26, 56, os irmãos veem que elas estão lá sozinhas desta vez, elas acompanharam os discípulos de Jesus desde a Galileia num grande grupo, mas agora os discípulos não estão mais lá. Jesus está na cruz, as mulheres estão ali próximas dele, mas os discípulos não estão. Por quê? Vejam 26,56. 26,56 diz: assim, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Foram embora. Nenhum ficou. Na hora que a situação apertou, na hora da perseguição, na hora das ameaças, na hora da vergonha, eles fugiram. E as mulheres? Elas não fugiram. Elas permaneceram. Onde estão? Os 11? Onde estão os 12? Onde eles estão? Não sabemos, mas elas estão ali, fiéis, leais. Será que o Senhor precisará de alguma coisa? Será que enquanto ele agoniza, será possível que nos aproximemos e estendamos de alguma forma a nossa mão? Será que poderemos pegar algum caniço e talvez enxugar o sangue que escorre do seu rosto? Será que vão nos autorizar a dar um pouco de água para ele, a ajudá-lo de alguma forma? Nós não sabemos.
Nós não sabemos, mas nós estamos aqui. Estamos aqui prontas, nós o seguimos e o servimos e estamos aqui na hora da escuridão, na hora dos terremotos, no momento em que passam e balançam a cabeça na estrada lá embaixo. Aqueles viajantes que caminham no rumo de Jerusalém e passam e balançam a cabeça, eles nos veem aqui. E aquele balançar de cabeça não é só para o nosso mestre, é para nós também. Nós também estamos sendo alvos de zombaria. Os soldados, quando fazem as suas maldades, olham para nós e riem. As pessoas do povo, os líderes do povo, quando pronunciam as suas blasfêmias e as suas zombarias, olham para nós e riem também. E nós padecemos essa zombaria toda, esse desprezo todo, mas nós estamos aqui na escuridão, prontas para servi-lo sempre. Lealdade. Mateus mostra essa reação da cruz de humilhação. É o contexto da humilhação da cruz que oferece a oportunidade daquelas mulheres mostrarem a sua grande lealdade. E você? E você? Diante da vergonha, da zombaria, da rejeição, como você age? Você desaparece como os 11? Ou você enfrenta a escuridão? Mostra o rosto e diz, estou aqui ao pé da cruz, sofro as zombarias, mas eu só tenho olhos para ele, para o crucificado que é o meu rei. Quando Mateus coloca aquelas mulheres ali, ele coloca aquelas mulheres como súditos, como um séquito real. O Senhor está na cruz, mas ainda existe realeza. Como eu sei que existe realeza? Seus súditos estão ali. Seu séquito está ali. Sua corte está ali. Muitos fugiram, mas a sua grandeza é vista naquelas mulheres que estão ali na escuridão. E elas glorificam o rei estando ali mesmo em meio à vergonha. E você? Como você age diante da vergonha, da zombaria e da rejeição do Salvador? Você faz como os discípulos ou faz como as mulheres? O Calvário evoca duas reações positivas. Deve evocar duas reações positivas. O reconhecimento de que o crucificado é o Filho de Deus e a lealdade a Ele, mesmo em meio à miséria. Há essas duas reações na sua vida? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto da sua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom, e através desse trecho o Senhor nos exorta a avaliarmos nossa vida e a considerarmos se temos reconhecido o Senhor Jesus como o Filho de Deus, entristecidos pelos nossos pecados, mas tendo o coração arrependido do centurião e daqueles que estavam com ele. Obrigado porque esse texto nos estimula a isso, mostrando a glória salvadora da cruz, mostrando a expansão do reino a partir do Calvário. Obrigado também por aquelas mulheres ali. Obrigado por sua lealdade e fidelidade, porque elas também mostram a realeza do seu Filho e nos estimulam através do seu exemplo a sermos súditos assim também, leais mesmo na escuridão. Deus, abençoe a nossa igreja, abençoe a todos os que estão ouvindo essa mensagem em suas casas, todos os que estão aqui nesta noite, todos os que ouvirão depois. Faça, ó Deus, com que no coração de todos haja um grande milagre, o milagre do centurião, o milagre das mulheres, o milagre, ó Deus, do Calvário, da glória do Calvário. Em nome de Jesus pedimos.